Olá, o programa Saúde Ativa de número 50 está no ar aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju, o canal legislativo municipal. E olha, me conta, a sua saúde tem sido a sua prioridade? Eu sei que temos uma vida corrida e quase não sobra tempo para atividade física. Mas eu quero te lembrar que nem sempre temos que fazer apenas o que queremos, o que é mais confortável para nós, mas o que é preciso ser feito. Tudo é uma questão de organização. Já parou para pensar nisso? Tente otimizar seu tempo e você verá que sim, é possível para você também. Seja a sua prioridade. E olha só, no programa de hoje vamos falar sobre a ação que orienta pessoas com deficiência a comprar carro adaptado e como obter o benefício do desconto. No quadro Comer Bem, a chefe Valdenira Cruz ensina a preparar uma panqueca fit de chocolate com frutas. Fica comigo que o programa está muito bacana. De acordo com dados do IBGE, quase 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, que pode servir como justificativa para a isenção de impostos na hora de comprar um automóvel. Há cerca de 70 doenças elegíveis para o direito à isenção do imposto, como hérnia de disco, hepatite, osteoporose, diabetes, artrite, artrose, AVC e LER. Só que muitos dos que podem ter acesso ao benefício não sabem disso. Roda VT. Renato Machado nasceu com uma mobilidade motora e passou a infância inteira observando o pai dirigir. Achava que nunca iria conseguir pilotar um carro, mas esse pensamento durou apenas até os 20 anos de idade. Eu observava meu pai dirigir e ficava perguntando como ia ser, pois as minhas pernas eram mole, né, se assim eu posso dizer. E aí, em 1986, em um Fusca, eu adaptei embreagem, freio e acelerador para a mão esquerda, a mão direita eu dirigia e passava marcha. E na época a minha adaptação foi aprovada pelo Detran, onde era regida só por militares aqui, e eu saí do soldado mais simples ao supervisor para provar a eficiência da adaptação. Hoje ele virou microempresário e adapta veículos para pessoas com deficiência. Inversão de acelerador do lado direito para o esquerdo, mantendo o original do carro, freio e acelerador à mão esquerda e pulmo giratório também tem sido muito pedido. O que pouca gente sabe é que não são apenas deficiências aparentes que possibilitam o benefício proposto pela legislação brasileira há mais de 20 anos. Existem patologias que não estão descritas ali e dentro do que a gente entende como pessoa com deficiência para esse tipo de processo, são patologias que geram redução de mobilidade. Então tem muito mais do que consta ali, mas só para exemplificar, bursite, tendinite, problema de coluna, problema de joelho são um dos casos que eu mais pego. E não necessariamente uma deficiência aparente, né? Exato. É isso que é muito interessante. Pessoa com deficiência, nesse caso, não é uma patologia que se vê. Você bate o olho nela e sabe exatamente que ela é uma pessoa deficiente. Não. São patologias que às vezes são mascaradas. A pessoa sente dor, a pessoa faz o tratamento, mas visivelmente, se ela não conversar, se ela não relatar, você não percebe que ela tem nada. O desconto pode chegar a 30% do valor do veículo. Além disso, o usuário fica isento de IOF e IPVA. Para ter todos esses direitos garantidos, é preciso provar que está dentro das regras da lei. Os órgãos competentes a esse direito e a essas isenções é a Receita Federal, Detran e Secretaria da Fazenda. Externo a eles, existem 2 médicos externos que precisam assinar um laudo, que também é uma forma de perícia. Então precisa comprovar, existe uma comprovação via exame, via clínica, documental, para que se chegue a essa conclusão e se tenha acesso ao direito. Agora vamos a um breve intervalo e na volta aprenderemos a preparar uma panqueca de chocolate com frutas. E olha, é totalmente fit. Não sai daí. Estamos de volta com Saúde Ativa e antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que é possível acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. Anota o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você também pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android. E assim acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. É muito prático, não é? Baixe agora. Sim, chegou o momento mais saboroso, mais esperado aqui do Saúde Ativa, o quadro Comer Bem.
Vamos aprender hoje com a chefe Valdenira Cruz como preparar uma panqueca doce de chocolate com frutas e olha, totalmente saudável, totalmente fit. Roda VT. Olá Gilmar, estamos aqui hoje no quadro Comer Bem com a chefe de cozinha Valdenira Cruz, que vai nos ensinar uma deliciosa receita. Não é isso, Valdenira? Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vou ensinar hoje uma receita de panqueca fit. Vou utilizar nessa panqueca alguns ingredientes que a gente chama de punk, que são plantas alimentícias não convencionais, né? A exemplo desses ingredientes, eu vou ter aqui a semente de abóbora, que vai na massa da panqueca, né? E como especiaria eu vou utilizar o cardamomo, né? Ele tem um sabor bem marcante, acelera o metabolismo, então para o tipo de refeição funcional, ele é um excelente aliado, né? Então, vou começar aqui, tudo no liquidificador. Os líquidos primeiro, tá? Leite. Eu estou utilizando o leite desnatado, tá? Mas fica a gosto, pode utilizar o leite normal. O integral. Isso, o integral. Um ovo. Manteiga, né? A manteiga é um quesito assim bem controverso na alimentação fit, funcional. Porém, eu sempre utilizo manteiga de fazenda mesmo. Se você não é intolerante à lactose, em pequena quantidade ainda é o melhor para ser usado. Nunca margarina, né? Sim. Nunca margarina, nem a light. E por que nunca margarina Então, e nem a light? A margarina, ela foi criada, começou a sua utilização no período de guerra, né? Ela era uma graxa de tanque de guerra. A indústria acabou processando ela para o segmento alimentício. Então, assim, houve um período que cardiologistas incentivavam muito o consumo dela, por ela ter menos gordura, né? Mas hoje já se entende que ela não é benéfica à saúde. Então, o melhor hoje é utilizar o que você tem de mais natural. Então, aqui a gente, felizmente, mora numa região que tem manteiga de fazenda em abundância. Então, não há necessidade de utilizar a margarina, tá? Para essa receita, a gordura que eu vou utilizar nela é a manteiga, tá? Que vai meia colher de sopa de manteiga. Meia colher de sopa de açúcar demerara também, né? Que nesse segmento mais saudável. Quanto menos aditivos químicos a gente tem no produto, melhor para a nossa saúde, né? A gente ouve falar muito também sobre essa questão do açúcar. Tem o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal. E aí, quanto mais branco, mais propensão a desenvolver problemas no nosso organismo. Seria Isso. essa? O primeiro açúcar que sai é a rapadura, né? Que sai da cana. Depois sai o açúcar mascavo. Depois o demerara, depois o cristal e vai refinando. Quanto mais refinado, mais aditivo químico a gente vai ter nesse produto, né? Eu gosto mais de utilizar o demerara, por quê? Porque o mascavo, ele é batido. Então, assim, ele é mais úmido, então ele tem mais propensão a desenvolver fungos, né? Então eu prefiro o demerara. Além disso, ele tem um sabor bem marcante, o mascavo. O demerara já é mais neutro. Em pequena quantidade eu também não vejo nenhum problema. Obviamente você tem que procurar seu nutricionista, as orientações dele, mas assim, no que diz respeito a uma alimentação equilibrada e saudável, eu ainda prefiro o demerara. Ótimo. Bom? Coloquei os líquidos, o açúcar e vou acrescentar aveia, tá? Pode ser flocos, pode ser aveia fina. Que é a tradicional farelo. Isso, farelo, flocos finos isso. ou em grãos. Isso. Aqui eu tô adicionando muita fibra nessa receita, né? Eu vou colocar a farinha de trigo integral. Assim, a indústria também tem essa questão toda do glúten e tal, mas assim, eu acho que tudo dentro de um equilíbrio. Se não é intolerante ao glúten, acho que não tem nenhum problema de estar utilizando esporadicamente
a farinha de trigo e integral, que é a melhor forma de utilizar. Vou utilizar toda. O cacau, né, eu vou utilizar o 70%. É muito importante que a gente se atente para o cacau. Acima de 70% ele já é considerado um ingrediente funcional que tem benefícios à saúde. Evitar ao máximo, especialmente para crianças, o achocolatado, né? Porque tem muito açúcar. A gente precisa começar a desenvolver um paladar mais apurado para saborear mesmo os ingredientes sem tanta adição de açúcar, né? Independente de se você tem uma necessidade de perda de peso ou não, mas assim, é mais no sentido de equilíbrio, né? De saúde. A semente de abóbora. A semente de abóbora geralmente descartada, né? Isso, na muitas culinária vezes a gente utiliza a abóbora e joga a semente fora. Mas a semente de abóbora é uma oleaginosa e praticamente gratuita, né? A gente compra castanha de caju, castanha do Pará, tudo num valor mais caro e às vezes fica inacessível à pessoa. Então, você pode utilizar a semente de abóbora nas suas receitas. Você pode fazê-la seca no forno, assada, e fazer a farinha, né? Que também dá muito ponto à receita. Enfim, a gente precisa começar a utilizar mais esses ingredientes regionais que a gente tem no dia a dia, né? Acho que tá havendo muito esse resgate do que é, né, dos nossos avós. A gente está muito resgatando essa qualidade dos ingredientes. Então, a semente de abóbora favorece muito nesse processo de resgatar o que era lá do passado para a nossa culinária. E a semente de abóbora, ela também tem uma propriedade interessante, que ela é rica em fibras. Rica em fibra, ela antigamente ela era usada no combate às vermes, né? E hoje também está se resgatando essa condição de utilizar ela nesse sentido, né? A gente precisa valorizar mais o que é regional, o que a gente tem com facilidade, né? Eu vou colocar aqui na massa mesmo da panqueca, tá? Uma quantidade assim, mais ou menos 15 gramas por aí. E cardamomo, que é uma sementinha, né? Tem um cheiro bem agradável. Eu vou colocar aqui. É uma especiaria, só para dar Tem que descascar, tá? Tirar de dentro da casquinha. Ela lembra muito o girassol, que ele vem dentro daquela camadazinha, daquela casquinha que a gente precisa quebrar para fazer o consumo. Isso é que você pode fazer chá, colocar no café. Fica muito gostoso, colocar no café. Coloquei tudo no liquidificador, vou bater. Bati os ingredientes, agora eu vou acrescentar a banana. Vou acrescentar por último para ela fermentar menos. Né? A gente percebe que quando a banana é batida, ela incha mais, né? Dá uma inchada na massa e ela por último não vai ter tanto o processo da fermentação. Isso. Né? Então, uma batidinha rápida. Pronto. Agora vai numa panela antiaderente quente já, bem aquecida, né? Processo normal de fazer panqueca, uma panela antiaderente, você vai colocar uma quantidade fina. Ela fica, como é com farinha de trigo integral, eu não quero que ela fique muito grossa. Se você tem uma panela antiaderente boa, não precisa colocar nenhuma gordura. Feita a panqueca,
delicadeza, porque integral ela tende a quebrar um pouquinho. Vamos decorar com as frutas. Frutas a gosto, né? Você pega o que tiver de mais colorido, o que a pessoa mais gostar, tá bom? Banana. Banana com chocolate é um clássico, né? Então, com certeza. é interessante colocar kiwi, tá? Ali eu vou pegar de mão, tá? Pêssego, tá na época do pêssego, vai encontrar no supermercado mais barato. Então, interessante observar a sazonalidade, voltar a comer o que tá na época, o que tá mais barato, né? Tá chegando o verão, tá vindo muita fruta tropical. Sim. E aí também é interessante fazer o consumo dessas frutas que acabam aliando saúde e economia também, né? Exatamente, essa é a tendência, né? Morango também é um clássico com chocolate, né? Então, vou tirar aqui. Eu vou fazer assim uma aparência mais convidativa, não é aquela panqueca tradicional dobrada, né? Eu quero que quem vai comer, se você vai servir para alguém, enxergue tudo que tem dentro, né? Escolhi frutas que ficam muito boas com chocolate, que a gente vai fazer uma calda rápida de chocolate, tá? A decoração bem a gosto. Tá. A última etapa da receita é o chocolate, uma calda. A gente vai fazer no micro-ondas mesmo, é rápido. Chocolate no micro-ondas tem que prestar atenção sempre no tempo. Mínimo de tempo possível e vai colocando, vendo se derreteu e coloca novamente. O último processo, acrescentar uma calda de chocolate, opcional, pode comer dessa forma, mas certamente vai ficar bem mais agradável assim. Prontinho. Realmente Agora um prato, só experimentar. realmente um prato bem apresentável e que parece ter baixas calorias devido a ser integral e também vir acompanhado de frutas. Sim, sim. Uma pena que TV não tem cheiro. Que agora, Val, é a parte que eu acho que todo mundo gosta, né? Sim. É a parte de provar essa delícia. Então vamos lá. Tá uma delícia. Segue com você, Gilmara. Mas alguém ficou com água na boca? Levanta a mão. Val, cadê a minha panqueca? Manda pra mim. E agora vamos a mais um breve intervalo. É bem rapidinho, só vou beber uma água porque na volta teremos o quadro Onco Legal. Fica aqui comigo. Voltamos com o nosso programa Saúde Ativa e olha só, manda sugestões e críticas para nós. Envia tudo para o nosso e-mail, nos ajuda a fazer aqui o Saúde Ativa. Anota aí o e-mail, é produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Tá aqui na sua tela, olha só. E sim, chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Oi, Gil, tudo bem com você? Pois é, nós hoje estamos aqui com o Dr. Marco Santana. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Obrigado. E vamos falar sobre medicina hiperbárica. Dr. Marco, o que é medicina hiperbárica? Eu vi uma postagem e fiquei super curiosa e vi que o senhor estava lá. Eu digo, eu já sei que vai explicar o que é medicina hiperbárica. Ah, com certeza. Olha, eu vou te falar a verdade, você não é a única pessoa que tem essa dúvida. A medicina hiperbárica, inclusive para médicos, ainda é uma área que é muito pouco explorada, seja na universidade, seja na especialização. Então é uma área que poucos médicos conhecem. A medicina hiperbárica, ela estuda a dinâmica do oxigênio no corpo sob os efeitos da alta pressão. Então, o que é que isso significa? Significa que quando você coloca o corpo humano respirando oxigênio num ambiente de alta pressão, que a gente chama de câmara hiperbárica, esse oxigênio ele consegue se difundir melhor pelo corpo. E o efeito do oxigênio é muito mais do que apenas a gente respirar.
Então, o oxigênio dentro do nosso corpo ele participa de inúmeros sistemas e de várias reações químicas diferentes. Seja apenas para a transmissão da energia que a gente necessita, que é a própria respiração. O oxigênio também ele afeta as células como um sinalizador, ou seja, como se fosse um hormônio, por assim dizer. Então, a presença ou a ausência de oxigênio estimula as células a se multiplicar ou a reduzir sua multiplicação. E, além disso, o oxigênio ele também atua de várias outras formas. A presença do oxigênio também inibe o crescimento de bactérias. Então, pacientes que têm feridas infectadas, além do tratamento antibiótico, a oxigenoterapia hiperbárica também ajuda a reduzir a necessidade até de antibióticos por causa do seu efeito microbicida. E além de também ter efeitos nos vasos sanguíneos. A presença do oxigênio no ambiente hiperbárico aumenta a formação de novos vasos sanguíneos. Então, pessoas que têm, por exemplo, lesões, são crônicas, tipo um pé diabético, que é aquela úlcera no pé de um paciente diabético, que demora meses, anos para cicatrizar. Isso quando cicatriza, sendo que tem um alto risco de amputação, por exemplo. Hoje em dia, faz parte de recomendações que se use o tratamento hiperbárico para pacientes que têm feridas em extremidades, como o pé diabético, a partir de 1 mês de tratamento conservador. Ou seja, você tem um paciente, um senhor, uma senhora idosa que tem uma ferida no pé, é diabético, já fez limpeza, faz curativos, faz antibiótico e a ferida não fecha. Após 1 mês de tratamento convencional, é essencial que seja encaminhada para avaliação para terapia hiperbárica, sob risco de amputação, que é o temor de todo mundo que tem ferida nas extremidades. O efeito do oxigênio é uma das primeiras coisas que foi pesquisada na medicina, afinal o oxigênio é a fonte da vida, né? E, inclusive já se mostrou até que o oxigênio, em concentrações diferentes no tecido, quando falta oxigênio, pode causar até o câncer. Então, o efeito do oxigênio é muito mais do que apenas a falta de ar, né? Ele realmente afeta a forma como o nosso corpo funciona. A terapia hiperbárica em si, ela começou a ser usada há centenas de anos, é super antiga. Tem um monge britânico chamado Henschel, ele fazia um estudo com pacientes que tinham hanseníase, que chamava lepra, né? E a hanseníase causa feridas, causa lesões na pele, nas extremidades. E ele percebeu que os pacientes que tratavam as feridas da lepra ao nível do mar, ou seja, em cidades que eram próximas do mar, se cicatrizavam muito mais rápido do que aqueles que moravam em região de montanha. E a ideia que ele teve foi que talvez o efeito não fosse por causa do ar do mar, que é salgado. Na verdade, era porque a pressão perto do mar era mais alta do que a pressão na montanha. Aí como é que ele fez? Ele construiu uma sala envelopada, fechada, pressurizou e ele percebeu que na hora que ele coloca a pressão dentro da sala, o tempo de cicatrização da montanha ficou igual ao tempo de cicatrização no mar. Isso foi em 1700 e muito tempo atrás. Então, aqui no Brasil, o primeiro médico a fazer esse tratamento foi o Dr. Osório de Almeida. O Dr. Osório de Almeida construiu a primeira câmara hiperbárica para uso médico, no Hospital Naval do Rio de Janeiro. Por que naval? Porque a câmara hiperbárica, ela originalmente, ao invés de ser usada para tratar problemas de saúde habituais, era usada para tratar problemas do mergulho. Então, pessoas que mergulham, que vão a grandes profundidades, eles podem ter um problema chamado doença descompressiva, que é o quê? Na hora que eles sobem da profundidade até a superfície da água, se fizer isso muito rapidamente, bolhas de gás podem se desprender na corrente sanguínea e fazer verdadeiras bolhas que podem interromper o fluxo sanguíneo, podendo levar, por exemplo, a um derrame, uma trombose. Então, para os mergulhadores, no meio do mar, isso pode ser fatal. Então, empresas que trabalham com mergulho, por exemplo, a Petrobras, ela já tem por natureza câmaras hiperbáricas de uso direto para os mergulhadores profissionais da empresa. Então, medicamente, a gente não trata tanto o mergulhador como as plataformas da Petrobras. Então, na verdade, o nosso uso parte não diretamente para essa questão de doença descompressiva, mas mais para as outras funções. Então, o tratamento hiperbárico, ele acelera a cicatrização, acelera a formação de novos vasos sanguíneos, diminui a necessidade de antibiótico, aumenta a capacidade de destruir bactérias,
aumenta até o funcionamento cerebral. Então, pessoas que estão em estado tóxico, com muita bactéria, muita toxina no sangue, começam a falar melhor, começam a se desenvolver melhor. É muito interessante isso acontecer. A gente vê, inclusive, pessoas que têm aquela superbactéria, que estão em estado séptico, com muita bactéria na corrente sanguínea, que conseguem sair do quadro séptico rapidamente com o uso da terapia hiperbárica. Ela foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 1995, com múltiplas indicações, que vão desde o pé diabético, celulites, não aquela celulite que é a gordurinha, a celulite é a infecção dos tecidos moles. Então, osteomielite, queimaduras. Então, toda lesão de tecido grave tem indicação de oxigenoterapia hiperbárica. Isso desde 1995 está regulamentado pelo CFM. E desde, se não me engano, 2012, entrou no rol da ANS, ou seja, no rol que codifica o básico que todo convênio de saúde é obrigado a fornecer a seus usuários. Então, desde 2012, todo convênio é obrigado a fornecer oxigenoterapia hiperbárica para os seus usuários. Já o SUS, a gente ainda não tem a disponibilidade direta. No Brasil afora, várias cidades fizeram contratos individuais com clínicas de oxigenoterapia, sabendo das vantagens. Qual é a vantagem para o SUS dessa clínica? É um paciente que vai dar menos complicação, é um paciente que vai ter menos infecções, é um paciente que vai ter menos risco de amputação, que vai ficar menos tempo internado, que sai da UTI mais rápido. Então, com certeza tem todos os benefícios. Tem um órgão do governo chamado Conitec, que faz o estudo de viabilidade de incorporação de novas tecnologias ao SUS. E esse ano eles fizeram um estudo para incorporar a hiperbárica ao SUS e tudo indica que ano que vem será fornecido aos pacientes do SUS também. Então é uma coisa que a gente pode prever no futuro próximo que vai ser disponível para todos. Graças a Deus, que bênção. Doutor Marco, então a gente pode usar a medicina hiperbárica como preventivo do câncer? Não do câncer. Tá. Mas a gente lida principalmente com feridas que não cicatrizam, né? Então, se a pessoa é diabética, hipertensa, vai fazer uma cirurgia e tem um risco grande dessa cirurgia dar problema, de não fechar, de dar uma infecção, pode fazer hiperbárica antes da cirurgia para condicionar o corpo, para ter uma melhor recuperação e após a cirurgia para evitar que aquela cicatriz realmente abra os pontos, que infecte. Então isso é um uso bem convencional, até para cirurgias às vezes menores, que a gente não dá tanto bola, tipo uma prótese de mama. Uma moça jovem vai colocar uma prótese de silicone e não quer de jeito nenhum ter uma cicatrização ruim, né? Então, se a pessoa já tem um risco, por exemplo, de ter um queloide, que já teve de outras vezes, que é aquela cicatriz feia, né? Então pode fazer a hiperbárica imediatamente após a implantação, de forma a facilitar que a cicatrização seja bem feita. Entendi. Doutor Marco, então também quando as pessoas fazem cirurgias cardíacas, né, na recuperação, tipo angioplastia, cateterismo... Exato. Todo paciente que tem risco cirúrgico... um remédio de afinar o sangue, né? Todos esses pacientes que têm grande risco cirúrgico de complicação, eles se beneficiam muito com a hiperbárica. Inclusive até mesmo pacientes com câncer, que têm às vezes lesões secundárias à cirurgia, à quimioterapia, lesões secundárias até à radioterapia, como queimaduras e lesões internas de bexiga, de reto, podem ser tratados com hiperbárica, com alta taxa de melhora. Gente, é uma aula. Admito, o doutor Marco dá uma aula aqui. Pois é, doutor Marco, muito, muito, muito obrigada pela aula. Por nada, meu bem. Segue com você, Gil. Fique com Deus. Obrigada, Rafa, por mais uma participação aqui no Saúde Ativa. Gente, o programa chega ao fim, mas olha, não vamos ficar tristes, tá? Semana que vem temos um encontro marcado toda quarta-feira aqui na tela da sua TV Câmara. Mas antes de eu ir embora definitivamente, eu quero te lembrar que você pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju e continuar durante toda a semana acompanhando a nossa programação. Pode ser tanto para iOS quanto para Android, tá? Fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.